Estamos aqui para mais um vídeo sobre mais uma indicação do livro. O livro de hoje é o 2000 anos de cristianismo carismático. O livro é recém-lançado no Brasil pela editora Carisma. Por sinal, a editora Carisma vem prestando um grande serviço aí à comunidade carismática pentecostal. E nesse livro aqui nos brinda aqui no Brasil com esta obra, a editora Carisma, que vem muito contribuir para a comunidade carismática pentecostal, que vai nos permitir conhecer um pouco, ainda que de forma resumida, mas a importância desse relato sob o ponto de vista pentecostal carismático da história da igreja, onde o autor aqui nos presenteia, falando das manifestações que houve no decorrer da história da igreja, dos dons espirituais e do falar em línguas, que muitos têm como, por exemplo, os cessacionistas acreditam que vigorou até a época apostólica, mas Iate vai nos permitir, nos ajudar a ver um pouco diferente a história, aonde vai haver na verdade a diminuição, mas não a cessação da manifestação dos dons espirituais e do falar em línguas. Iate vai percorrer ao longo dessas páginas, discorrendo sobre personagens importantes, testemunhos importantes de grandes personagens da história do cristianismo, que no mínimo nos faz ver e perceber que houve diminuição na manifestação pública dos dons espirituais, mas nunca cessação. É citado alguns pais da igreja que mesmo estes fazem citações ainda algumas vagas, mas outras bem claras, de manifestações que haviam do Espírito Santo, dos dons espirituais ainda no meio da igreja. É atribuído isso à institucionalização da liderança, e com essa institucionalização houve aí uma grande diminuição na manifestação pública dos dons espirituais. Então, no livro aqui, ele vai trazer uma lógica histórica, relatos interessantes, né, sobre o relacionamento empoderador entre o Espírito e o povo de Deus durante a era da igreja, nesses 21 séculos aí de cristianismo, onde os carismáticos pentecostais ocupam um grande espaço, tem seu espaço, e embora muitas vezes possa ser ignorado, mas quando analisado pelos dados e fatos históricos que nós podemos ter em mãos, nós vemos que a comunidade carismática pentecostal ela contribuiu e muito para o crescimento da igreja, e onde ele faz a gente olhar para a igreja num tom empoderador entre o Espírito Santo, e na relação empoderadora do Espírito Santo e o povo de Deus, que sempre houve. Diminuiu em dados tempos, em dadas épocas, mas nunca houve de fato a cessação em relação à manifestação dos dons espirituais. Então é um livro muito interessante que todo carismático pentecostal deve ler para conferir sobre a sua fé histórica, a análise que ele faz dentro da história. Ele maneja de forma bem interessante, bem razoável, os dados históricos importantes sobre essa temática carismático pentecostal. Então fica aí a dica: 2000 anos de cristianismo carismático, uma grande obra publicada aí pela editora Carisma. Que você possa se deleitar nas páginas deste livro
que cada vez que a gente lê, a gente quer ler mais ainda, porque ele é muito bem documentado, ele é levado muito a sério, seus dados históricos que são bastante lógicos, e por isso ele está aí no mercado fazendo um grande sucesso. Então você pode conferir este livro, você não vai se arrepender, é um ótimo livro e onde você vai crescer também espiritualmente lendo esse livro. Que Deus abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Até a próxima.